com você. Quando eu fui almoçar na casa do David, irmãos, a esposa do David, juntamente com o David, começou a ser usados por Deus, para falar comigo a mesma coisa que a Adriana falou. A mesma coisa. E aí eu comecei a entender, falei, Jesus, é isso. E esse posicionamento vai trazer o destravamento, estuda para o ministério. Olha, irmãos, a palavra de Deus diz que o reino de Deus ele não tem uma aparência física. O reino de Deus é algo invisível. Ele não é comida e nem bebida, diz o apóstolo Paulo. Mas ele é poder de Deus. Então estude algo que eu vou te dizer, querido. Jesus disse assim: o reino de Deus é comparado a uma semente que alguém plantou, e não sabendo como a coisa acontece, ele vai dormir, e não sabendo qual é o processo da semente na terra, e não tendo ele o conhecimento do que está acontecendo debaixo da terra, ele vai dormir, e sem que ele perceba, a árvore começa a nascer. Querido, existe uma árvore especificamente que antes dela nascer e crescer para cima, ela começa a crescer para baixo. Eu esqueci agora o nome da árvore. Eu até falei hoje no seminário o nome dessa árvore. Ela começa a crescer para baixo, ela vai ganhando propulsão para baixo da terra, ela vai criando raízes, ela vai enraizando sobre a terra, e depois de ter feito o que ela precisa fazer, ela começa a crescer para cima. Irmãos, presta bem atenção, nós temos substituído o poder divino pelas estratégias humanas. Isso tem dado certo? Tem. Eu só não sei até quando. Muitas igrejas podem crescer e ter essa explosão, mas deixa eu dizer algo para ti. A palavra de Deus diz que quem faz alguma coisa crescer é Deus. Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. A obra dele, tudo aquilo que o homem cria, o Luiz Hermínio sempre diz isso, ele precisa sustentar. Por isso que as igrejas que caminham de campanha em campanha, para o resto da vida eles precisam fazer campanha, porque o dia que deixar de fazer campanha as pessoas deixam de ir. É algo que eles criam, então eles têm que sustentar. O reino de Deus não é assim, a gente não sabe como. Então de repente você pode olhar para a igreja e dizer: meu Deus, parece que nada cresce, não está crescendo. A galera está indo lá para a rua, a igreja está evangelizando, nós estamos orando, nós estamos buscando a santidade, e nada está crescendo. Aí o diabo se levanta e começa a dizer o quê? Não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada. Mas Jesus disse no Evangelho de Marcos: o reino de Deus é como uma semente que você joga na terra, e você vai dormir e não sabe como o negócio cresce. Aleluia. Quando falamos do reino de Deus, irmão, falamos de fé. Eu falava hoje, quando o reino começa a se manifestar, ele começa a confrontar de maneira bem direta, sabe o que? A religiosidade. Irmãos, por mais que falamos de religião e reino e religião, irmãos, ainda nós somos muito religiosos. Por isso tem algumas pessoas que estão morrendo na fé. Por isso tem algumas pessoas que estão, sabe, a igreja ainda está aqui, e vamos, eles vêm na alma, permanece, não, ele consegue romper o espírito. Porque o primeiro ano que o poder de Deus envolve o seu espírito, depois a sua alma e até a sua carne sente. Atos 1, verso 8: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. O que é que vai descer sobre você, sobre mim? O poder de Deus. Para quê? Para que nós nos tornemos testemunhas. A palavra testemunha no grego, martos, ou márturos, ou martírio, é a mesma coisa. Mas se tratando especificamente desse versículo, martos, testemunha no sentido legal, no sentido histórico, alguém que presencia algo. Por exemplo, aqueles que por seu exemplo
noite, dia após dia, a transformação de Deus. Eu preciso ser alguém que viva de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Por que algumas pessoas não conseguem romper? Por que algumas pessoas se sujeitam a tanta carnalidade? Por que algumas pessoas vivem governadas pelos sentimentos da alma? E quem vive governado pela alma não consegue fluir no Espírito. Porque a alma tem o ofício de conectar você a tudo aquilo que é terreno. É isso que eu falava com o nosso ministério, falando para eles: vocês podem, vocês conseguem, é possível. A verdade é que tudo que está escrito, que Deus pediu para mim e que Deus pediu para você nas Sagradas Escrituras, é possível. É possível viver uma vida de poder. É possível viver uma vida de poder. É preciso viver uma vida de poder. É possível, é possível. Deus disse isso. Vira para o seu irmão e fala assim para ele: Deus quer você como uma testemunha. Diz assim, coloca um pouquinho. Só já ajuda para mim aqui, fazendo favor. Atos 2, versículo 1 ao 4. Olha o que está escrito: a descida do Espírito Santo, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceu distribuída entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Deixa eu te perguntar uma coisa, querido: você acredita que todos são filhos de Deus ou não? Ah? Vocês creem? Quem aqui acredita que todos são filhos de Deus? Levante a mão. Vai! Você acredita? Levanta. E se eu disser para ti que não? O apóstolo Paulo diz: os que são guiados pelo Espírito Santo, estes são filhos de Deus. É Bíblia. A condição para se tornar filho é ter uma vida cheia do Espírito de Deus. E não me escuta. Deus me deu essa mensagem quando a minha irmã estava aqui no altar ministrando. E eu comecei a escrever. E o Espírito Santo diz assim: me lembra a essência manifestando o reino. É impossível manifestar o reino de Deus se eu e você não estivermos de volta à essência, ou seja, tendo uma vida completamente cheia, 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 cheia do Espírito de Deus. E os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Marcos 16, versículo 15: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda. Não é filho, é criatura. E é criatura mesmo. Porque você só se torna filho após o momento que você passa pela água do batismo. Ninguém é filho se não passar pela água do batismo. Sabia disso? Por isso Jesus diz: vai pregar o evangelho à criatura. Então, se eles aceitarem, João 1, versículo 12, e Deus Pai deu poder a todos que aceitarem a Cristo como seu Salvador, que se tornarem filhos. Quando é que eu me torno filho? Quando eu aceito a Cristo, quando eu entrego a minha vida, quando eu passo pelas águas, quando eu tenho a minha vida completamente cheia do poder do alto. Quando eu tenho a minha vida completamente cheia do Espírito Santo, então agora eu começo a viver como filho de Deus na terra.
Deus quer fazer de mim e de você uma testemunha. E para isso é preciso ficar cheio do Espírito Santo. Pedro, antes de Pentecostes, nega Jesus. Pedro, antes de Pentecostes, afunda nas águas. Pedro, antes de Pentecostes, corta a orelha do soldado mau. Pedro, antes de Pentecostes, covarde. Pedro, depois do Pentecostes, ele pega 6.000 se converte, ele pega 5.000 se converte, ele pega, e os soldados romanos lhe diz: eu vou te matar, pode me matar, eu não negarei Jesus. Glória a Deus. Cheio do Espírito Santo. Ai, o pecado, o pecadinho de estimação. Deixe o fogo vir sobre a sua vida e não vai ter mais pecadinho. Eu falava isso no seminário de paternidade. Toda pessoa que sente ciúme, o ciúmes revela o espírito de orfandade que está sobre a sua vida. Só tem ciúmes, só sente inveja quem não sabe quem é. Porque alguém que conhece a identidade não precisa sentir ciúmes. Alguém que sabe a sua identidade não espera os outros falar algo. Alguém que sabe quem é não fica perguntando para os outros: o que você pensa de mim? O que você acha de mim? Você acha que eu sou legal? Se você sabe quem você é, você sabe quem você é. Podem falar o que quiser de você. Podem chamar você de ladrão, de bandido, de prostituto, de vagabundo. Pode chamar o que quiser, você sabe quem você é em Deus. Somente homens cheios do Espírito Santo se tornam homens de convicções. Ai, a minha esposa, ela está querendo parar, eu também vou parar. Ai, meu marido não é de Deus, ai, eu não vou vir para a igreja. Ai, meu cachorrinho, irmão. Ou você se move por convicções, ou você sempre será arrastado pelas emoções da sua alma. Ai, o pastor falou comigo. Ai, alguém não me cumprimentou, irmão. Acabou. Igreja não tem paternidade, não tem lugar para orfandade. E se você é órfão e se sente órfão, isso é porque você não quer paternidade sobre a sua vida. Hoje você ainda dá unção de paternidade. Fala para o teu irmão, fica cheio do Espírito Santo. Só que para isso, querido, eu e você precisamos nos esvaziar de todo sentimento de dodói e dizer: Espírito Santo, eu preciso de você, eu preciso de você, eu preciso de você, eu preciso de você. Ó Espírito Santo, eu clamo por si. Ó Espírito Santo, vem sobre mim. Ó Espírito Santo, vem sobre mim. Eu quero ser uma testemunha. Eu preciso ser uma testemunha. Eu necessito ser uma testemunha. Vem fogo do céu. Vem poder, vem glória, vem poder, vem glória. Eu quero você na minha vida, Espírito Santo. Cristianismo sem fogo é filosofia humana. Nós não somos budistas, nós não somos espírita, nós somos filhos de Deus, nós somos cristãos cheios do poder do alto. Eu não estou em busca de uma filosofia, eu estou em busca do poder real.
eu quero que vocês saibam, creiam e entendam. Saibam, creiam e entendam. Escuta, eu preciso saber. Uma vez que agora eu tive a graça da ciência, eu sei, agora eu creio. Ou seja, eu me apoio, eu me estabeleço. Irmãos, escuta o que eu vou dizer. O que mais nós vamos receber na igreja são pessoas atrás de paternidade. Deus falou isso comigo, vai acontecer. Já está acontecendo. Pessoas para vir machucadas, feridas, para serem cuidadas, para serem estabelecidas. E pessoas que desejam paternidade. E no meio dessa nós vamos receber pessoas que não querem paternidade, que querem viver como órfãos. Porque tem pessoas que sentem prazer em ser vítima do resto da vida, da própria história. Eu escolhi dar um passo na frente. Eu fui alguém que, como vocês sabem, criado sem pai, abandonado pelo meu pai, cresci com meus avós, sofri muito. Tinha um ódio mortal do meu pai biológico. Eu dizia, se eu conhecê-lo, eu vou matá-lo. Jesus entrou na minha vida, mudou a minha vida. Eu estava com 18 para 19 anos, com 21 anos eu vejo meu pai, olho para o meu pai, seguro a mão do meu pai. Por causa da graça divina, eu consegui chamá-lo de pai e dizer para o meu pai, obrigado pai. E hoje nós somos amigos. Eu escolhi, mas eu poderia ter escolhido outra coisa. Deixa eu te dizer uma coisa, diante de tanta coisa que já aconteceu com você na sua vida, o que você está escolhendo ser? Cara, você pode escolher sair perdoando e amando, você pode escolher sair ferido e machucado e carregar a ofensa pro resto da sua vida. E se você for esse tipo de pessoa, você nunca vai conseguir ter uma paternidade na sua vida, porque paternidade protege, paternidade coloca limite, paternidade libera para destino. E para isso, querido, muitas vezes vai ter que ser corrigido. Eu converso todos os dias, irmãos, com o apóstolo Luiz. E ele me orienta todos os dias, de longe. Eu pude viver isso no meu espírito agora, pregando esse seminário de paternidade. Porque alguém que não tem pai não pode ser pai. Por isso que Deus está vindo com um manto de paternidade sobre a igreja, para curar corações machucados. Porque o que mais tem é pessoas com o coração ferido. Ferido pelo pai biológico, ferido pela mãe biológica, ferido pelo líder, ferido pelo pastor, ferido pelo gerente, ferido pelo empresário. Ferido. Porque nós, com muita facilidade, nós os ferimos. Porque escuta, irmãos, só um coração nobre pode amar, só um coração nobre pode perdoar, só um coração nobre pode vencer a vida. E João diz: esta é a fé que vem de Deus, a que vence a vida. Por quê? Porque nem todo mundo que vence na vida vence a vida, mas todo mundo que vence a vida vencerá na vida. Vocês entenderam? Então a gente faz uma escolha. Diante de tantas adversidades, a gente faz escolha. Então você pode escolher. Você pode escolher ser uma pessoa que agora vai retroceder, ou você pode escolher agora, diante da adversidade, avançar. No aniversário da Mari, eu peguei a Ana lá fora, a gente estava conversando, batendo papo, falando paternidade, e eu trouxe uma correção para ela, no amor de Deus, e ela recebeu, mas ela poderia ter escolhido qualquer outra coisa. E quando a gente faz a escolha certa, sabe de uma coisa? Dízimos e oferta está ligado ao processo redentivo. Escuta, dízimo e oferta, como qualquer outra coisa que a Bíblia fala, você pode fazer a escolha de crer e de não crer. Se você não crer, não sou eu que vou te convencer. Não é o meu papel. Esse papel é do Espírito Santo. Ele convence o homem.
Por exemplo, eu ouvi o testemunho antes do Elson. A gente ia embora depois do retiro, já de madrugada. E ele testemunhando para mim o que Deus fez na vida dele. A partir do momento que ele começou a ofertar, a dizimar e a iniciar o seu ministério. Ele disse: pastor, apóstolo, você não tem ideia do que está passando na minha vida. Apóstolo, nunca mais senti falta de nada. Na empresa, apóstolo, você não tem ideia, cara, está sobrando dinheiro todo mês. E o lindo foi que ele reconheceu, sabe o quê? Voltar. Depois que eu comecei a iniciar na sua vida, o senhor acredita que tudo isso mudou? Eu falei: eu acredito. Isso é uma questão espiritual. Isso, os espirituais, a Bíblia diz isso, não sou eu. Eles discernem as coisas do Espírito. Os carnais não. Então, para isso nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Para isso nós precisamos estar revestidos com o Espírito Santo. Paulo diz em Efésios, capítulo 5, versículo 18 e 19: não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas antes enchei-vos do Espírito Santo. Você quer resolver seus problemas, querido? Se enche do Espírito Santo. Você quer combater todas as dúvidas? Se enche do Espírito Santo. Agora o cara não ora, está dentro da vida de Deus, não lê Bíblia, não estuda, não ora, não vai para o quarto, não vai para. Não usa as armas que o Senhor deu, oração em línguas. E ele quer acreditar nas coisas espirituais, não vai dar. Não vai dar, querido. O cristianismo sem o Espírito, ele é uma filosofia, apenas uma filosofia humana. Por isso que muita gente não está tendo a vida transformada. Sabe por quê? Porque nós estamos eliminando o poder de Deus, nós não queremos o poder de Deus, nós estamos substituindo literalmente o poder de Deus pelas estratégias humanas. Irmãos, os crentes estão cada dia mais ficando longe de Deus por causa dos usos e costumes da sua doutrina humana e muitas vezes diabólica. A religião, ela não te põe perto de Deus, a religião te separa de Deus. Por que as pessoas brigam? Por causa de pontos religiosos. Por que o crente não se dá bem com o católico? Por causa de questões doutrinárias. Por que tem muitos crentes que não se dão bem com o crente? Por causa de doutrina da igreja. Irmão, ou você opta acreditar nesse livro sagrado, ou você não acredita nele. Acabou. Tem um amigo que se formou como teólogo e disse assim: olha, fala para o apóstolo Wagner que eu quero ter uma conversa eclesiástica com ele. Irmão, ele pode ter essa conversa eclesiástica, eu vou só tomar um café. Porque eu não vou discutir Bíblia, irmão. Vai buscar Deus. Eu acredito no que eu faço. Eu acredito no que eu acredito. Eu acredito no que a Bíblia fala, irmão. A Bíblia não foi feita e não foi deixada por Deus para que nós discutíssemos. Ela foi deixada para a prática. Enquanto você perde tempo discutindo, ele vai viver a palavra. Há milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas indo para o inferno, enquanto nós ficamos
Tchau, estou indo para a religião. É mais fácil. Lá não exige tanto de mim. No reino, Deus não exige tanto de você também. Deus não te pede muita coisa. Falei para o seu irmão, no reino, Deus não te pede muita coisa. Ele só te pede uma única coisa: tudo. Agora, vem cá comigo. Para que você vai ficar preocupado se é dízimo, se é oferta? Quanto tem que ser meu dízimo? 10%. Quanto tem que ser minha oferta? Aí quanto tem que ser? Por quê? Cara, se Deus quer tudo de você, Ele quer a sua vida, você está preocupado com 10%? Tudo é tudo, irmão. Irmão, de verdade, Deus tem sido tão bom com a gente. Deus tem nos dado o que comer. Deus tem dado um arrozinho, um feijãozinho, às vezes um ovinho mole. É Pedro? Porra! Esses dias eu fui comer, eu fui almoçar na casa da dona Juliana, ela fez um arroz, a gente tinha lá carne. Mas aquele arroz era tão convidativo ao ovinho mole. Eu falei, a senhora pode fritar um ovo mole para mim? Cuidado, né? Eu fiz carne, mas eu peço para fritar ovo. Mas era convidativo demais. Onde eu almocei na casa do Deito, a esposa do Deito, irmão, tem uma mão extraordinária. Ela fez couve-flor, como chama? Gratinado, uma panqueca deliciosa com frango, catupiry, tudo para engordar, tudo para arrebentar com a gente. Mas quando eu olhei aquele arroz, eu me deu vontade de fazer o ovo. Aí eu fiquei com vergonha. Eu podia dar vontade da primeira vez, a segunda vez. Vocês estão entendendo? Deus tem nos dado o melhor, Deus tem feito o melhor. Meu querido, alguém está preocupado em dar 10, 20, 30, 40, vai dar vida? Irmão, como diz Paulo, tu estás querendo enganar quem? Como diz Pedro, Ananias e Safira, quem vocês pensam que estão enganando? Não, o Espírito Santo, é impossível. Irmão, tem algumas pessoas que estão perdendo muito tempo, irmão, vocês não entendem nada. Irmão, deixa eu falar para vocês, quando eu tive o chamado para o ministério, para a pregação, eu não sabia nada de Bíblia, eu não sabia o que era Gênesis, Apocalipse, estava no meio, não vi onde está. Eu só sabia que eu queria pregar, porque Deus falou que eu tinha que pregar. Irmão, eu não entendia de nada, mas assim, eu ia para as casas e eu ia com a minha Bíblia, era de baixo do lado, chegava lá na casa da Dona Maria, eu abria a Bíblia e falava assim, eu vou pregar para vocês agora. Aí eu pegava lá assim o Evangelho. Aí eu li o Evangelho. E eu agora vou pregar o Evangelho. Aí eu li outra vez o Evangelho. Eu ia para vocês ler o Evangelho e falava, eu já preguei. Porque para mim ler o Evangelho e ler outra vez já era uma pregação. Mas Deus foi vendo o meu esforço. Algumas pessoas chegavam para mim e diziam assim, cara, você não vai pregar, desiste desse ministério, faz outra coisa, vai vender cachorro quente, mas não prega. Mas o Espírito Santo dentro de mim falava, você vai pregar. Irmão, eu fui corrigido, eu fui lapidado, eu fui muitas vezes até humilhado, com glória a Jesus por isso. É verdade, irmãos, em missão, querido, eu já comi nos melhores lugares, mas também já comi nos piores. Eu fui uma vez, irmão, na divisa do Mato Grosso do Sul pregar. Cheguei numa cidade muito bem arrumada, bem ajeitada, algumas pessoas ricas. Eu imaginei comigo, bem, nós vamos devemos ficar pelo menos num hotelzinho mais ou menos. Pregamos um dia, depois chegou a parte da noite, foi levar a gente para dormir. Aí levaram a gente para o hospital. Eu pensei comigo, Deus, não tem ninguém com a gente. Aí separaram o quarto do hospital para a gente dormir. Irmão, era uma noite inteira, as pessoas gritando, todo, fazendo não sei o que, a gente dentro do hospital, dormindo dentro do hospital. Outra vez eu fui pregar em Francisco Morato, irmão, nós pregamos um todo em Francisco Morato, chegou na hora de dormir, levaram a gente para um ex-asilo, abandonado. Irmãos, diante de Deus, pergunta para minha esposa, tinha carrapato que não parecia carrapato, parecia cavalo. Irmãos, se olhava no chão, estou falando sério, aquele bando de carrapato andando, misericórdia. Estava eu, minha esposa, estava o meu cunhado e a esposa do meu cunhado, a Cristina. E a Cristina era toda meia. Irmão, foi uma luta. Mas não tem problema. Eu sei viver na bonança, sei viver também fora dela. Porque de verdade, Cristo basta. Há muitas pessoas que falam, Deus, espirituais, o Senhor pode tirar tudo de mim, mas por favor, não me tire o teu espírito, irmão. Quando você começa a perder as coisas, você começa a dizer, Deus, se continuar assim, eu vou desistir, eu vou largar tudo, se o Senhor não mudar nisso.
elaborando. A Ana Paula Valadão cantando. Quem mais? Cristina Mel cantando. Vai pegando aí. Agora aí a bola da vez, a galera do Dunamis. E aí começa já a ensaiar, e começa a cantar sozinho. E já incorpora lá a cantora e já começa. E não é nada, é tudo vazio. É que nem frase de Facebook, eu acho isso ridículo. As pessoas pegam uma frase montada, elaborada e lançam lá. Você pergunta, o que isso significa? O cara não sabe, o cara precisa pegar um dicionário. Peraí, o que está escrito ali? Significa, é isso que significa. Não é algo que brota dentro de um relacionamento. Deus me falou. Cara, se Deus te falar, apenas eu amo você, e você coloca lá no Facebook, se você quer pôr, hoje eu estava orando e Deus falou comigo. Ele falou o quê? Ele falou que me ama. Isso vale mais do que uma frase pronta. Irmão, artifícios, artificial, a fé está se tornando artificial. As pessoas chegam que nem um raio na brecha. Eu sou o trovão de Jeová, e vai embora que nem um relâmpago. Sabe por quê? Não tem raiz, falta fogo. Vai, falta fogo. Você pode levantar sua mão e dizer: me queima. Me queima. Queima-me, Deus. Porque ao contrário, o que eu sou? Um sino que toca, um sino que só faz barulho e nada mais. Oco por dentro, como uma caixa de bumbo. Faz barulho. Vai para a marcha de Jesus. Faz barulho. Crente de passeada. O Brasil não vai ser transformado por passeata, querido. O Brasil vai ser transformado pelo poder do alto. Eu vou falar algo que vocês podem me crucificar. Não vai adiantar tirar Dilma e não orar. Tira Dilma e não ora aí no outro grupo. A gente não vence com passeata, igreja. A gente vence com o poder de oração. Para começar, muitos de nós somos corruptos na essência. Mentimos, enganamos. Não, eu sei, caráter, tudo que eu tenho que falar, eu falo é mentira. Porque custa ser desse jeito. Custa, querido. Você pode ser muito amado, e você pode ser muito odiado. E de verdade, muitos vão falar bem de mim, vão falar mal de mim, vão falar bem de você, vão falar mal de você. O importante é que aqueles que são de Jesus amem você. Irmãos, essa é a realidade da igreja primitiva. Amados, a palavra de Deus nos diz que os apóstolos davam testemunho com poder. O poder, o fogo era algo real na vida da igreja. Atos 4, versículo 33, estou terminando. Com grande poder, diz a palavra. Atos 4, 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. O fogo gera a graça. Acabou, querido. Acabou. Eu vim nessa noite destruir sofismas. Que foram estabelecidos na sua alma. E você jura que é crente, você jura que é evangélico. E nós temos dito: Deus nos chamou, você está sendo evangélico.
Fala comigo. Para amigo, damos presente. Para servo, damos salário. Mas para filho, damos herança. O que você escolhe ser? Amigo, servo ou filho? Só que para ser filho, temos que ser cheios, conduzidos, impelidos pelo poder do Espírito de Deus. Poder, dunamis. A palavra dunamis significa poder, força, habilidade, poder inerente, poder que resiste numa coisa pela virtude de sua natureza, ou que uma pessoa ou coisa mostra e desenvolve poder para realizar milagres e etc. A igreja primitiva, ela dependia exclusivamente do poder de Deus. É isso que nós precisamos entender, galera. Irmão, irmã, dona de casa, é disso que precisamos, do poder de Deus. É disso que nós necessitamos para destravar, para nunca mais voltar, para não regredir, para não ficar olhando para trás. É do poder de Deus. Deixa eu te perguntar, você que já foi batizado no Espírito Santo, quanto tempo por dia você ora em línguas? Talvez você ore mais. Alguns de nós. E se você enfraquece no poder, o pecado se fortalece dentro de você. Por isso que algumas mentes já estão cauterizadas com relação ao pecado. Elas pecam todos os dias o mesmo pecado, e todos os dias ela confessa a Deus o mesmo pecado. E elas dizem: eu não consigo sair disso. A mente cauterizou. Você já até perdeu o temor, você já não tem mais temor. Meu Deus do céu, se eu morrer aqui eu posso ir para o inferno. A mente cauterizou. Ou seja, o pecado tornou-se algo tão real na sua vida que já não tem mais problema viver com o pecado, conviver com o pecado. Então nós conhecemos, irmãos, às vezes tem pregadores como eu, músicos, em pecado, pega e consegue de boa subir no altar e pregar, e consegue subir no altar e tocar. Estão lá se masturbando, estão lá prostituindo-se, estão lá adulterando, estão lá mentindo, e fazem, e de boa, não tem nenhum problema. E deixa eu dizer, tem pessoas que mentem mentira pequenas, elas dizem: bem, essa mentira não tem problema. Na verdade não é uma mentira, é omissão. Para mim omissão é pecado. Porque se eu estou mentindo, eu não estou sendo verdadeiro. Se eu não estou sendo verdadeiro, é o antônimo do verdade, é a mentira, não é isso? Eu não sou bom de escola, eu só ia para tomar merenda. E às vezes levava para casa. Paulo declarou em 1 Coríntios capítulo 2: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Há uma única coisa que nós deveríamos falar nessa noite: poder de Deus. Irmãos, e quando o poder vier, escuta, tudo que tem que cair por terra vai cair, não se preocupe. Tudo que tiver que ser arrancado, Deus arranca. Eu repito o que eu já disse: tudo que o fogo toca, ele transforma. Se queremos viver e manifestar as realidades do reino de Deus, precisamos abrir os nossos corações ao poder do Espírito. Acabou. É o que a igreja precisa, é o que eu preciso, é o que você precisa, é o que nós precisamos, é o que nós precisamos, é o que eles precisam, todos precisam. É de uma única coisa: poder de Deus. Eu quero falar mais uma vez que o Espírito Santo está me incomodando a ser. Não escolha, não escolha ficar preso no seu passado. Não escolha viver o resto da vida como vítima da própria vida. Não escolha. É a pior escolha que você faz. Escolha
Escolha vencer. Porque Deus te fez para vencer. Escolha triunfar. Mas você não está entendendo, você não sabe. Eu não sei. É verdade, eu não sei do tamanho do seu problema, mas eu sei do tamanho do nosso Deus. Porque quando você é posto, quando você é levado para ficar diante de um mar, Deus tem poder de fazer você atravessar esse mar andando sobre as águas, ou até mesmo no pé de chuva. Pode crer nisso, querido. Mas o que nós precisamos de verdade, velho, é de uma única coisa: é do poder do alto. Ministério de São Profético, nós só precisamos disso, mais nada. Escuta, nós não precisamos do dinheiro, o dinheiro ele vai vir. Recurso Deus manda, e Deus manda. Irmãos, eu fui pregar, eu preguei um retiro, eu dei o melhor de nós. Eu falo de nós porque eu não sou sozinho. Eu sou o resultado da oração dos meus filhos, eu sou o resultado da oração dos meus intercessores, eu sou o resultado do amor dos que me amam, eu sou o resultado do grande poder de Deus. Então nós fizemos. Preguei esses dias, dei tudo que eu tinha. Saí de lá sem uma oferta, sem R$1 de oferta, mas saí de lá tudo feliz. Sabe por quê? Porque quem supre as nossas necessidades é Deus. Eu ganhei de oferta uma blusa velha. E aí você pode dizer, poxa vida, você pode fazer essa escolha. Eu fui lá, preguei, os caras me dão uma blusa velha. Eu me alegrei, eu disse, bem, eu posso abençoar o bazar beneficente da igreja. Sabe, Deus, tudo que eu recebi lá, eu recebi porque eu mereço. De verdade, querido. Eu recebi porque eu mereço. Um homem de Deus, escuta, irmão, ele tinha um orfanato. Então todos os dias ele saía e ele pedia doações para os meninos do orfanato. E certa vez ele passou, eu gosto de estudar muita história da igreja. E ele passou numa casa, ele pediu algo para os filhos do orfanato. E ele estendeu as mãos e pediu: o senhor pode me dar algo? É nojento, eu vou te dizer, mas a pessoa se agarrou na mão dele. Ele pegou aquilo. Obrigado, eu mereço isso. E estendeu a outra mão. Agora você tem alguma coisa para dar para os meus filhos? Irmão, eu preguei, eu mereço aquilo, mas Deus, o Senhor tem alguma coisa para dar para os meus filhos? Quem dá é Deus, querido. O nosso coração precisa estar nas realidades do Espírito. Vocês estão me entendendo? Não dá o poder. Você e eu precisamos entender nessa noite. Por favor, vença a sua carne, vença a sua alma, vença isso, sabe? O seu psique, vença a sua razão. E diga, sabe, Espírito Santo, de uma coisa: eu preciso muito do teu Espírito, Deus. Porque você não vai mudar, eu não vou mudar, você não vai mudar por sua própria força. Você vai mudar de verdade quando o fogo tocar sua vida. Irmãos, 18 anos atrás, Deus tocou em mim. 18 anos atrás, eu falei isso com alegria no Senhor. Eu nunca tinha voltado de largar de Jesus. Cara, quem me conhece sabe o que eu disse, para a glória de Deus. E a cada dia a minha esperança é renovada nele. A cada dia eu estou mais convencido de que toda palavra profética que foi lançada sobre a minha vida, elas vão acontecer para a glória de Deus. Escuta, querido, vai acontecer. Você pode olhar para o meu ministério e dizer assim: não está crescendo, tá? Irmãos, escuta bem, eu vou te falar. Eu quero terminar dizendo isso, quero que você se atente. Deus me fez enxergar isso de maneira muito clara.
40 anos, com uma ordem divina: você vai conduzir meu povo à terra prometida. Escuta bem, quando ele está chegando às portas de Canaã, Deus fala para ele: Moisés, sobe pelo monte. E ele sobe. Aí Deus fala: Moisés, escuta eu te falar, assim como eu fiz com teu irmão Arão, eu recolhi ele. Moisés, eu vou te recolher, você não vai entrar na terra prometida. Aí Moisés, ele não faz filho. Puxa vida, Deus, 40 anos eu mandando esse povo cabeçudo aí, e agora que é para entrar para chupar aquela uva gostosa, para comer aqueles frutos, como eu vou entrar? Ele não fez isso. Sabe o que ele falou? Legal, Deus, mas escolha alguém para entrar no seu povo, porque não é bom. Escuta que eu quero falar isso para vocês. Não é bom que a ordem de Deus, segundo a epístola de Pedro, é para que todas as ovelhas se submetam aos pastores. Pastores, vocês irão prestar conta de todas as ovelhas do vosso rebanho. O Luiz diz uma coisa muito interessante: quem é a ovelha do seu rebanho? São todos que estão na igreja? Não, são aqueles que estão debaixo da sua liderança. Essas são as suas ovelhas. Então eu tenho filhos espirituais, eu tenho pessoas que caminham comigo, que andam comigo. Se elas se perderem, a Bíblia diz: eu vou prestar conta. Irmão, Deus é maravilhoso. A Bíblia, ela é espiritual porque foi o Espírito Santo que a inspirou. Eu creio até na capa da Bíblia. Sou apaixonado pela Sagrada Escritura. Sou amante da Bíblia. É o meu livro, é o meu best-seller.